Se coloque em pé nessa noite para louvar o Senhor. Como eu costumo dizer já, desprenda de tudo. Foque no Senhor nesse instante. Deixa que Ele cuida dos seus problemas. Pode ter certeza que Ele cuida de tudo aquilo que você deixou lá fora. Nesse momento é o momento onde você tem a oportunidade de poder escancarar a porta do seu coração para o Senhor e falar para Ele: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Faz morada no meu coração, eu me entrego totalmente a Ti. Então não perca essa oportunidade nessa noite de adorar o Senhor, de louvar ao Senhor com toda a intensidade que existe dentro do seu coração, dentro do seu ser. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, só Tu és, digno de louvor, Tu és santo. Declare isso, aleluia. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare isso bem forte. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, aleluia. Aleluia. Bem forte para Ele, Santo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, só Tu
de louvor, sim, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, sim, digno de louvor. Tu és, sim, digno, digno. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, sim, digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, querido, que é digno de louvor, digno de todo louvor. Aleluia. Exaltado nos céus, exaltado na terra é o Senhor. Aleluia. É esse o Senhor que nunca nos deixou, querido. A Ele celebramos essa noite. Vamos cantar assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, se o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, se o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Se eu posso ver a luz, eu
posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Só igreja. Oh, não. Você pode cantar isso mais forte pra Ele, aquele que nunca te abandonou, querido. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Boa noite, comunidade. Vocês estão bem? Queria ler um texto com vocês e logo após a gente pudesse ter um momento de oração juntos. O texto é Hebreus 4, do 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, que sonda o nosso coração e nos aproxima a Deus. Eu vou orar aqui, mas queria propor que cada um fizesse a sua oração individual, que nós possamos ter um momento juntos, em comunidade e oração. Pai, o Senhor é grande, incomensurável a Tua sabedoria. O Senhor é infinitamente digno de todo louvor e adoração. O Senhor mesmo nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor nos faz Te louvar. Nosso coração, Ele permanece ansioso, até que em somente Sua glória, Pai, nós encontramos repouso. Eu Te peço que nos deixe conhecer, Pai, que possamos prosseguir em Te conhecer, que salte aos nossos olhos toda misericórdia e graça.
Nós somos infinitamente gratos por Tua soberania e Tua bondade. Mas eu não posso deixar, Pai, de ser sincero e colocar diante do Senhor os meus anseios, os desejos e aflições do meu coração. O Senhor foi homem e sofreu como nós sofremos. O Senhor nos entende. O Senhor perdeu seu filho e sabe como é a dor de perder um ente querido. Eu te peço que traga sobre nós consolo. O Senhor sentiu fome e entende quando nós tememos não ter o nosso sustento. Eu te peço que não nos deixe, Pai, que a nossa despensa esteja vazia. O Senhor morreu para que pudesse nos perdoar. Eu te peço que nos deixe entender isso e que nós pudéssemos nos sentir mesmo perdoados, Pai. E o Senhor vive para que seja glorificado. Nos ensine a viver uma vida que te glorifique. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te peço que sonde os nossos corações e nos ensine. Nós estamos aflitos, eu nunca vi um ano tão recente, estamos todos esgotados. Mas eu sei que o Senhor nos entende, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama e que tudo isso um dia vai fazer sentido. O que eu te peço, Pai, nos ensine a te louvar, a te adorar, a te glorificar, a entender, e nós sabemos que nós não podemos cair além da sua mão. Então nos ensine a descansar no Senhor. Obrigado por nunca ter nos deixado, Pai. Nós sabemos que será assim até os fins do tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia, vamos continuar louvando ao Senhor, querido. Essa música diz assim, o refrão, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Se você crê nisso, diga isso mais uma vez. Meu Deus é o caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Declare, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Meu Deus, tu abriu o mar pro povo passar, tu fez maravilhas. Esse é o nosso Deus,
Sim, esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e eternamente será. Esse é o nosso Deus. Sim, esse é o nosso Deus. Sim, tu és o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Imutável és, Senhor. Imutável és, Senhor. Esse é quem tu és. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. É a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo, faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto
com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte. Medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor, querido. Mais forte que é pro Senhor, aleluia. Sim, Jesus, tu és digno, tu és digno, tu és digno para sempre, aleluia. Feche seus olhos um instante, um momento, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Tu és tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente deseja, mas também é tudo aquilo que o Senhor quer ser. Muitas vezes o não para a gente, muitas vezes o trabalhar no nosso coração, muitas vezes aquela palavra dura para nós, mas muito obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, está sempre diante de nós, com os braços abertos e braços de amor. Muito obrigado, Deus, pela canção, pelo que o Senhor tem feito por nós e principalmente porque o Senhor está aqui. Fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar um instante. Amém. Boa noite, gente. Como é bom estar aqui com vocês, com bastante gente participando da nossa ceia hoje, e eu fico extremamente feliz de te ver aqui, ver tanta gente que eu não via há tempos, né, aqui com a gente. Eu sei que tem gente nova também. Muito obrigado por estarem aqui. Eu quero te convidar a uma reflexão nesta noite, que eu acredito que Deus tem trazido ao meu coração, principalmente pelo momento que a gente tem vivido pós-pandemia, por tantas coisas que a gente tem enfrentado. Eu sei que muitas pessoas não entendem ainda qual é o sentido de Deus colocar dificuldades e desafios gigantescos para a gente, como esse que nós passamos. Eu sei que muitas pessoas ainda começaram o ano tentando entender o que foi aquele tropeço e com medo do que vai ser daqui para frente. Mas o que eu consigo, assim, o que eu mais gasto tempo orando e tentando entender e falando com Deus, é como a igreja, sabe a igreja, que eu e você, como que a igreja vai se comportar daqui para frente, como que a gente pode ser agora daqui para frente. Então eu quero que você acompanhe comigo, obrigado, através da leitura bíblica de Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia, ou ligue no seu aplicativo. Efésios capítulo 4 vai trazer, obrigado Ronaldo, vai trazer clareza para cada um de nós sobre aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, deixa eu abrir aqui o meu também. Efésios capítulo 4,
a partir do versículo 1 em diante. Esse é o texto em que Paulo está contando à igreja está explanando a igreja sobre a ideia do que é ser igreja, daquilo que nos move como igreja. E eu quero te convidar para perceber isso de diversas maneiras. E a melhor maneira de perceber isso é quando você ora a Deus pedindo para que Ele fale ao seu coração, e o Espírito Santo fala profundamente através das Escrituras. Então vamos ler juntos? Efésios capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. E a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzam e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamento, e também não seremos influenciadores quando nos tentarem enganar com mentiras e astúcias. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e a cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda também as demais a crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor e graça. Amém. A leitura desse texto provoca em mim alguns sentimentos. O primeiro sentimento é que eu preciso conhecer as verdades de Deus a respeito de mim e a respeito da igreja. Eu preciso conhecer as verdades de Cristo, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele planeja em relação ao corpo, à igreja dele. E eu preciso conhecer aquilo que Cristo mais anseia, que é a expansão da sua igreja, que é o levar dessa igreja para outros lugares. Em Éfeso capítulo 4, Paulo fala sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Eles devem ser promotores da paz, da união, e não do contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo, precisamos ser dirigidos pelo seu amor. E mais do que isso, o Senhor Jesus distribuiu dons à igreja, para que cada um fosse cheios desses dons, e esses dons enchessem toda a igreja, e a igreja alcançasse todos os lugares, com um só propósito: para que as pessoas, as nações fossem alcançadas, e o reino de Deus fosse propagado. Então assim, Ele distribui dons à sua igreja, com a única intenção de que o seu reino, o reino de paz, de amor, fosse propagado. Então, quando eu olho para tudo isso que Paulo está falando, ele está contando a uma igreja qual é a razão de ser uma igreja, qual é a razão de ser corpo. E a crise que me traz aqui nessa pregação hoje é olhar para esse texto e olhar para a nossa realidade de mundo, do que a gente tem vivido, do que a gente faz quando ninguém está vendo, do como a gente se comporta, como achando que é uma igreja, mas não é uma igreja.
Então, para isso, quando eu penso que o desenvolvimento do reino de Deus depende daquilo que eu estou entendendo e fazendo também, que é exatamente o que Efésios capítulo 4 propõe, eu preciso entender que nós devemos viver na prática deste reino de Deus e não na prática daquilo que a gente quer. Nós precisamos nos despir do velho homem e então tirar todos os nossos vícios, para que de fato transpareça em nossas atitudes este reino de paz e de justiça. E por que eu estou falando isso para vocês? Por uma única razão. Porque a igreja é a identidade de Jesus em movimento na terra. E essa identidade de Jesus em movimento na terra, muitas vezes provoca revolta na vida das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a gente recebe muita gente na nossa igreja, vinda de outras igrejas, machucadas com tudo que eles já ouviram. Mas a gente também tem gente saindo da nossa igreja, machucando gente, né? Ou sendo machucada por pessoas e saindo daqui. E as marcas que a gente vai deixando pelo caminho, talvez não estão dizendo que reino a gente pertence. Mas as marcas que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, certamente apontarão que rei o meu coração está debruçado. Então, uma das coisas mais principais que eu quero dizer aqui nessa noite, é que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, e tentar identificar quais são os princípios que tem feito cada um de nós não conseguimos ser uma igreja de paz, de amor e de misericórdia, que Paulo está falando com essa igreja. É um reino de paz que se espera de nós como igreja. E a pergunta que eu fiz quando eu pensei em tudo isso foi assim: como eu consigo ser um reino de paz? Bom, a vida cristã, ela é vivida de diversas maneiras, mais belas possíveis. E essas maneiras que a vida cristã pode ser vivida, ela é pautada em uma única coisa, que a gente vai chamar aqui de equilíbrio. O equilíbrio entre aquilo que é a razão, a verdade de Deus, e aquilo que você quer viver. Porque não é errado você ter alguns desejos, não é errado você querer ter coisas, não é errado. Mas é errado quando isso passa acima de tudo aquilo que Deus tem para você. A base que a gente pode então olhar para a nossa vida é então a gente olhar para o esforço que a gente faz em desapegar daquilo que o mundo quer que a gente se apegue e olhar para aquilo que Deus propõe para nós. Deus propõe para nós um mundo de renúncias, mas o mundo propõe para nós um mundo de posses. Já percebeu? A proposta do mundo é um mundo de posses. Você vai ter, você vai ser. Lembra Mateus capítulo 4, quando Jesus está no deserto? As propostas de Satanás para ele é para ele ter, ser, fazer. Porque o mundo sempre vai propor para você, para que você tenha posses, e essas posses tomem conta do seu coração. Mas o reino de Deus propõe que a gente tenha renúncia dentro de nós. Renúncia do meu tempo, renúncia do meu dinheiro, renúncia da minha própria vida, do meu próprio eu, daquilo que eu quero, porque eu preciso de fato enxergar aquilo que Deus quer de mim. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, que a unidade espiritual que Paulo está propondo não é mecânica. Não é algo que simplesmente vai apertar o botão e vai fazer. É algo orgânico, é vital, que flui de dentro para fora de todo cristão pelo Espírito Santo. Não adianta chegar na igreja e achar que pelo fato de estar numa igreja, Deus então está olhando para todas as coisas para você, está te guardando de todo mal, está fazendo todas as coisas para você. Não, há sim uma expectativa sobre todos nós, que de fato, organicamente, a gente se gere, se forme como uma igreja. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo em missão na terra. Então espera-se que organicamente a gente vá se entrelaçando em amor, em perdão, em graça e misericórdia, para que forme então uma trama bem forte. E essa trama bem forte vai chamar-se igreja, que suporta as dificuldades e aflições do mundo sem se romper. E esse é o nosso desafio. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai habitar em nós, em mim e você, de uma maneira que vai ser visível que eu sou diferente, você também, e juntos nós representamos algo. Mas muitas vezes não é o que a gente enxerga.
Muitas vezes a gente enxerga individualmente em um outro, mas não consegue enxergar essa trama tão presa, tão fechada, capaz de suportar as dificuldades do mundo. A lógica é simples: se o Espírito Santo não habitar em mim, não poderei ter unidade espiritual com ninguém. A lógica é mais simples ainda: se você não compreender o que Deus quer para você, você muito menos vai compreender o que Deus está fazendo na vida do outro. E aí o problema começa. A gente vai ficar perdido na nossa vida e vai atacar um ao outro, e vai achar que as coisas deveriam ser diferentes, sempre. O reverendo Marcos Novaes, que eu não conheço pessoalmente, fez uma postagem muito interessante em um dos nossos grupos de pastores. Ele fala de 6 estágios do declínio espiritual em tempos de pandemia. Ele fala assim: o primeiro estágio é o medo seletivo. O que é o medo seletivo? A pessoa frequenta shoppings, mercado, universidade, escola, festa, trabalho, clube, piscina do condomínio, padaria, menos a igreja. Porque na igreja é perigoso. Pastor, nós devemos manter o protocolo. Pastor, é muito perigoso estar na igreja. Mas todas as outras coisas, você resolve correr o risco. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar o risco e vir para a igreja, ok? Estou falando bem claro. Não estou dizendo que você tem que ignorar o risco e vir para a igreja. Você tem que ser prudente em todos os lugares. Mas esta forma de medo seletivo faz com que algumas pessoas, então, risquem da lista de prioridades da sua vida a igreja. Por quê? Porque aí vem o segundo estágio. O segundo estágio é a preferência pelo online. Então cria resistência no culto presencial, ele se acomoda com as transmissões dos cultos, e agora ele começa a ver várias transmissões de várias igrejas, e sendo que online agora deveria somente ampliar o alcance das pessoas, mas agora essa pessoa não entendeu o que era isso. Ele faz desse momento o culto dele, que não substitui o culto de fato. A gente sabe disso. E você que está assistindo também online sabe disso. Esse culto aqui não substitui quem está em casa. Quem está em casa vai receber a mensagem lá, mas o culto é a igreja reunida aqui também. Tudo bem, a igreja está por todo lugar, mas entenda, porque quando você começar a ter preferência por não estar dentro de uma igreja, por não ter contato com as pessoas, porque você não gosta do irmão, não gosta daquilo, não gosta do pastor, porque quando você começar a ter essas preferências de não fazer parte de coisas da igreja, você está errado, em pecado. E ele continua dizendo assim: o terceiro estágio é a pessoa deixa de contribuir. Ela deixa de se preocupar com as despesas da igreja, com as necessidades financeiras do ministério, ela não dizima, não oferta, perde a sensibilidade com a obra de Deus. E é fato. Quando as pessoas começam a se esfriar, ela começa a olhar para as coisas de modo diferente. Ela não enxerga mais o reino de Deus em missão. Ela enxerga assim: essa igreja só fica pedindo dinheiro. Em todos os lados, até com a gente. Começa a enxergar agora também que ela não precisa mais contribuir porque ela tem outras prioridades, no qual todo cristão verdadeiro, aquele que entendeu o Evangelho, sabe que tudo que nós temos é de Deus. E de fato ofertar na igreja, ser um dizimista, é uma maneira de você então entender que a missão acontece a partir do seu dinheiro também, daquilo que você faz também, e ela precisa disso. E o terceiro estágio, que é deixar de contribuir, ele vai influenciando todas as outras áreas também. Ele deixa de contribuir financeiramente, ele deixa de contribuir com seus dons e talentos, ele deixa de contribuir com sua fala, com sua oração pela igreja, e principalmente, esse aqui é o duro, deixa de contribuir com o seu testemunho vivo de como é cristão. Deixa de contribuir com a forma como as pessoas vão te ver. Vai se esfriando tanto que agora o nada a ver toma conta do coração dele, e ele agora não tem nada a ver fazer as coisas que eu estou fazendo agora. O quarto estágio: deixa de assistir às lives da igreja, perde completamente o contato com os irmãos da igreja, já não assiste os cultos online, já não se alimenta espiritualmente, já agora para ele é só mais um programa online, porque todo mundo cansou de live, né, gente? Vamos falar sério. Chegar no domingo à noite, ter que assistir alguma coisa, ninguém merece. E dentro desse sentimento, está carregando assim também: eu não preciso mais me conectar com a igreja. Por quê, pastor? Eu sou a igreja. Então, ô miserável, entende uma coisa. Ou miserável, entende uma coisa. Você sozinho não é igreja. Não tem jeito. Não é possível. Não tem cabimento, porque Deus não te chama sozinho para fazer algo. Deus chama uma comunidade, um grupo de pessoas. Deus chamou um povo. Como que ele faz isso? Ele chamou Abraão. Ele falou: Abraão, você vai formar um povo, e esse povo vai me representar.
Não é você, é um povo. Então, quando a gente perde o interesse, a gente então começa a achar que agora a gente não precisa mais ser parte daquilo que as pessoas estão fazendo. E a gente entra num individualismo tão grande, que aí bate aquele remorso assim, você fala assim, faz tanto tempo que eu não faço nada para Deus, para a igreja. Aí você dá uma ligada e fala assim, pastor, eu vou doar 30 mil cestas básicas. Não, é muita coisa, né? Vou doar 3 cestas básicas para a igreja. Acontece, uma vez eu conversei com uma pessoa, e ele estava tanto tempo fora da igreja, e no final da conversa, ele estava assim tão dolorido para ele, aquelas coisas que eu tinha dito. Eu falei, vai para casa, ora, e aparece na igreja. No mesmo dia ele voltou para a igreja e falou assim, pastor, eu estou no meu carro aqui, 4 cestas básicas que eu quero doar para a igreja. Eu falei, por quê? Porque eu estou com um sentimento tão de dívida assim. Aí ele colocou a cesta básica assim, eu olhei para ele e falei assim, agora está pago? Pagou? Acabou a sua dívida? Acabou agora esse sentimento que você está com dívida? Eu falei, parece que não, pastor. Agora você que sabe, você quer levar embora e tentar trazer mais? O que você quer fazer? Ele falou assim, por que eu estou me sentindo assim? Porque não é o que você dá. A dívida está dentro de você. É uma dívida eterna. Você não tem que dar cesta básica, você tem que dar sua vida. Essa é a diferença. Aí ele deixou a cesta básica e foi embora. E infelizmente nunca mais voltou. Deve estar assim até hoje. O 5º passo, esse aqui eu acho que é um dos mais duros. Passa a culpar o pastor e a igreja de todas as coisas. O camarada não ora mais, não desfruta da comunhão da igreja, não é nutrido mais espiritualmente pela pregação, pelo estudo, e agora passa a murmurar das coisas. Então, o coração no qual era trabalhado semanalmente, no qual junto com as pessoas da igreja eram falados sempre, olha, você é um membro dessa igreja, você tem que dar testemunho olhando para dentro de você. Ele simplesmente se desligou de tudo, agora a culpa é das pessoas, do pastor, da igreja, dos outros. Porque agora, então, olhando para isso, é entender que pelo fato dele não desfrutar de todas essas coisas, ele não enche mais o coração de graça e misericórdia. Ele não sai daqui da igreja todos os domingos pensando assim, eu vou encher o meu coração de graça e essa semana eu vou distribuir graça para todos. Não, ele enche o coração dele de mágoa, de rancor e de raiva, e agora ele fica possesso dessas coisas. Possesso de coisas que é somente do homem, possesso de coisas que ele acha que ele tem direito e perdeu esses direitos. Porque o crente, aquele que é cristão de verdadeiro, aquele que entendeu quem é Cristo, sabe que não tem direitos, não é verdade? Sabe sim, só sabe. Mas tem gente que ainda acha que tem direitos, né? A pessoa faz alguma coisa para ele e fala assim, não, aquela pessoa precisa me pedir perdão, precisa pagar a sua dívida comigo, precisa. Não, todos os meus direitos foram colocados na cruz, todos. E o 6º estágio, que é o mais óbvio de todos, o 6º estágio fala que é aquele que morre espiritualmente. É o que resta figuradamente, para uma ovelha que está fora do aprisco. É o que sobrou para aquele que não observou o lugar onde tem andado. E essa morte espiritual fica tão evidente que a pessoa passa a se entregar tão forte às suas paixões, que ele abandona algumas coisas, abandona a família por qualquer outra coisa, troca seu dinheiro por qualquer outra coisa, compra tudo que pode, usa tudo que pode, porque ele está cheio dele mesmo e vazio de Deus. Faz sentido, faz muito sentido o que o reverendo Marcos Novaes está falando aqui. É esta ovelha que morre. Então, quando eu olho para Efésios capítulo 4, eu começo a entender que a marca fundamental do viver cristão é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqueles então que demonstram essa unidade pelo vínculo da paz, aqueles então que estão demonstrando que são unidos, e a união destas pessoas gera paz em outros, né? Pelo vínculo da paz, começa a me mostrar que essa é a tendência daqueles que compreenderam o Evangelho. Eles então olham para a vida deles e entendem que agora eles estão movidos pelo vínculo da paz.
Para vivermos isso, então a gente tem que superar a nossa tendência de ficar distante emocionalmente uns dos outros. E o primeiro passo para tudo isso acontecer é exatamente a distância emocional. Eu vou falar com você agora e presta atenção nisso. Com você que sempre achou que você não precisa falar com ninguém da igreja. Aliás, ninguém da igreja fala comigo. Você está errado. Você precisa ligar para o irmão da igreja. Você precisa marcar um atendimento com o pastor. Você precisa dar um primeiro passo. Não adianta estar na igreja e achar que toda a igreja deveria estar cuidando de você. Você tem que estar aqui, sendo parte dessa igreja, cuidando para ser cuidado. Esse deveria ser o lema da nossa vida. Cuidando para ser cuidado. E se eu cuido, eu tenho expectativa que tem uma pessoa cuidando de mim, chama-se Jesus Cristo. E essa é a razão da gente estar aqui. É Ele que cuida de nós. Então, essa tendência da gente se afastar emocionalmente das pessoas faz com que a gente então comece a olhar para as coisas com indiferença. E aí é o primeiro passo para esse esfriamento do vínculo da paz. Quando esse afastamento é intencional, feito então em detrimento à unidade, é no mínimo então bobo, infantil. Quando eu decido me afastar da igreja, porque a igreja não gosta muito do povo, quando eu decido fazer isso, eu simplesmente estou tendo uma decisão infantil. Sim, porque as crianças não percebem que elas fazem isso, mas os adultos deveriam perceber. Deveriam perceber que escolhas erradas acabam muito mal. As crianças, elas devem ser orientadas nas suas escolhas, mas os adultos deveriam perceber. É por isso que é uma decisão infantil. A regra para viver como o corpo de Cristo exige um esforço para manter a unidade. O que pode fazer então um povo dividido? Então a regra para ser uma igreja, conforme Paulo está falando, exige de mim, de você, intenção de estar com o outro. Exige de nós um primeiro passo, exige de nós um segundo, terceiro, um quarto, exige de nós uma tendência de estarmos diante da realidade do Evangelho, porque Ele me quer presente. Sabe por que está aqui? Muitos aqui acham que eu estou aqui porque eu peguei meu carro e vim, pastor. Eu estou aqui porque eu estava de bobeira, viajando, passando pela cidade, eu vim. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque se Ele quiser que você não esteja mais, Ele vai simplesmente fazer com que você não chegue. Não fica com medo do que eu vou falar. Da mesma forma, se Ele quiser que você não saia daqui hoje, você não sai mais. Percebeu? Faz sentido? Sim ou não? Mais do que isso, não pode ser um corpo dividido. O que pode então fazer um corpo dividido e desunido? Nada. É fato. É só você olhar para a realidade. Um corpo dividido não tem ação. E muitas vezes o corpo é dividido porque a mão resolve ser cabeça e governar todas as coisas. Então a mão resolve. Pá! E faz todas as coisas. Às vezes a gente quer tomar o lugar, não só do outro, mas do próprio Deus. E esse é o lugar que a gente mais cobiça. É verdade. O lugar de Deus é o lugar mais cobiçado pelo ser humano, porque a gente quer governar a nossa vida, e a gente quer governar a vida do outro. A gente quer governar sobre todas as coisas, porque a gente deseja, dentro do nosso mais íntimo, ser e ter e fazer. E o Evangelho me convida a renunciar àquilo que me pertence, e dar lugar ao Rei na minha vida. E é fato, quando eu não percebo essas coisas, eu então faço parte de um corpo desunido. Portanto, estar junto não significa necessariamente estar unido. Percebe? O fato de você estar dentro de uma igreja não significa que você está sendo esta igreja. O fato de você ser parte então de um grupo que é denominado ou tem uma denominação também, não significa que você faz parte realmente, que você é isso daí. Quantas e quantas pessoas eu conheço que se dizem da igreja, mas a gente não pode contar para nada, que não dá a sua vida de forma alguma para o reino com o corpo, tá bom? Porque às vezes ele faz de outra forma. Às vezes, não, pastor, eu ajudo tanta gente, eu estou lá, aqui e tal, mas o corpo eu não quero fazer parte. Aí você vai investigar, por que você não quer? Ah, porque tem tanto irmão chato. Ah, porque, pastor, você vem com tanta ideia, você quer que a gente faça tanta coisa, pastor. E eu te falo, eu só quero uma coisa. Eu quero te treinar para que você seja melhor no seu serviço a Deus.
E mais, nós como corpo devemos desejar isso ardentemente cada vez mais. Então estar junto não significa necessariamente estar unido. A gente pode estar reunido em assembleia, mas totalmente divorciados nas nossas ideias e propósitos em comum. É muito fácil acreditar que tem tanta gente aqui e está unido nas suas ideias, nos seus propósitos, mas não. E a gente sabe que a unidade doutrinária é um dos elementos que contribui para a unidade de Cristo na igreja. Quando a gente então entende que as doutrinas nos regem, então de fato, a gente, está começando a entrar. E eu não estou falando que unidade é uniformidade. Entenda bem. Eu não preciso que você pense igual a todo mundo. Mas a gente como corpo, devemos, de todo o nosso coração, ter o mesmo propósito. Pensar no mesmo fim, na finalidade daquilo que é a nossa vida, realmente. E é muitas vezes em situações desfavoráveis que a gente encontra uma igreja desunida. É muitas vezes quando acontece uma eleição e polariza o Brasil, Estados Unidos como foi, e tantos outros países que já passaram por isso, que a gente encontra pessoas desavisadas, que são crentes fanáticos na direita e crentes fanáticos na esquerda, no qual Deus nunca chamou a gente para ter uma posição, um ideal político, mas sim uma posição de vida. E essa sua posição de vida pode sim estar relacionada a um lado, desde que esse lado seja o lado que a Bíblia condiz com a sua verdade. E mais do que isso, o mundo que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, a gente vive uma crise enorme, não sei se vocês estão percebendo, principalmente nós presbiterianos. Nós temos presbiterianos, tem 2 presbiterianos como ministro. Você acha que tem sido fácil para nós pastores? Não, porque pelo fato de ter 2 ministros lá, todo mundo julga a gente como tudo que é errado e certo de lá a gente faz igual. Não, gente, não. Eu tenho que te falar uma coisa, com todo o meu amor, com todo o carinho. A gente não está aqui para defender nenhum presidente e nem para atacá-lo. O meu papel e o seu, biblicamente falando, é orar pelas autoridades e clamar a Deus por justiça e misericórdia sobre a vida deles. Mais nada. Mais nada. Deus não chama a gente para dar opinião política na internet, mas Deus chama a gente para amar as pessoas incondicionalmente, se ela é de direita ou de esquerda, se ela é homossexual, se ela é heterossexual. Deus chama a gente para fazer diferença como corpo, então olhando para o grupo que você faz parte, entendendo que é ser igreja, é ser relevante como igreja, e ter a sua verdade defendida a partir das Escrituras, e não dos seus ideais e filosofias. Amém, gente? Faz sentido para você, sim ou não? E é muitas vezes em situações como essa, na qual um líder da nossa igreja deixa de passar e fazer parte da nossa igreja, e fica evidente a falta de compreensão e sentido da nossa igreja. Eu escrevi essa frase propositalmente, para que a gente então olhe para a realidade da nossa igreja de Nova Europa, no qual um dos nossos líderes deixou de ser parte da nossa igreja, e muitas vezes as pessoas também simplesmente acham que a decisão é assim, simplesmente tomada dessa forma. Não, toda decisão de você estar aqui ou estar fora daqui, tem que passar pelo crivo de Deus, tem que passar pelo mover, pela vontade dEle. E esse é o sentido. Eu não me movo por estar insatisfeito, eu não me movo simplesmente por não ter as coisas feitas como eu quero, por ter sido repreendido por minhas faltas, pelas falas de atenção comigo, ou pela falta de atenção comigo, ou por qualquer coisa do tipo. Eu me movo quando Deus fala comigo. E eu vi aí essa semana um burburinho disso daí. Pastor, eu acho que algumas pessoas vão seguir o Brunão lá. Gente, se vocês forem da maneira errada, se alguém for da maneira errada, você vai ser pedra de tropeço para o Brunão. E para a sua vida também. E não só essa decisão. Você já tomou essa decisão também de mudar de emprego dessa forma? Já percebeu às vezes como é difícil? Se você aceita um novo emprego por causa de uma proposta financeira, sem pensar naquilo que Deus está te falando, você está totalmente errado, você vai ser uma pedra de tropeço lá também. Então a gente se move quando Deus fala. A gente se move quando Deus fala no nosso coração. Quando Ele deixa claro no nosso coração. É assim que eu me movo. É o mínimo que eu devo fazer para reforçar o vínculo da paz. Como?
Eu preciso conversar com alguém, abrir o meu coração, contar o que está acontecendo. Eu estou com desejo de mudar de igreja, eu estou com desejo de mudar de emprego, eu estou com desejo de mudar de sexo. Sim! Você tem que falar antes de tomar uma decisão, para que o vínculo da paz seja mantido. Então certamente alguém vai conversar com você e te mostrar coisas que você não viu. E falar coisas que você precisa entender. E principalmente, mostrar caminhos que você talvez já tenha fechado e ignorado para sempre na sua vida. Mas quando eu olho para essa realidade, que não é só uma realidade da nossa igreja, eu percebo que as pessoas rompem facilmente o vínculo da paz, não só com uma igreja, mas também nos lugares que elas estão. E esse é o problema. Quando eu rompo o vínculo da paz no lugar onde eu estou, eu deixo de representar Cristo lá. Uma vez, eu fui dar um treinamento numa escola. Eu ia falar sobre ética no trabalho. E era um treinamento super simples, com pessoas que eu conhecia. E aí tinha um médico que estava visitando lá, que ela ia dar uma palestra também, e perguntou para mim: que legal, você é da igreja presbiteriana? Eu sou. Qual é a igreja? Tal igreja. Ele falou assim: nossa, cara, tem um fulano lá na sua igreja, que um dia atrasei consulta no consultório. Esse cara rodou a baiana lá dentro, fez um estardalhaço lá comigo, me chamou de para baixo e fez um escândalo. Eu tentando acalmá-lo, dizendo para ele que o problema são que atrasou, as pessoas foram atrasando. Eu mostrei para ele a realidade, eu adiantei, eu tentei resolver para ele. Cara, não teve jeito, o homem estava impaciente. E quanto mais eu falava, mais agressivo ele ficava. Até então eu precisei entrar e deixar ele embora sozinho. E depois, no outro dia, eu descobri que ele era um presbítero lá. É assim todo mundo lá da sua igreja? Minha cara fez assim, ó. Puf. Aí eu falo assim, de gente que a gente nem imaginava. Assim, mas não é assim não. Não é todo mundo que é assim não. É só esse fulano? É só isso aí. Eu conto essa história sempre às pessoas que me conhecem mais perto. Eu fui para a Itália, a um convite, eu fui como missionário, cheguei lá, e eu ia trabalhar numa igreja. E aí cheguei, não teve culto na igreja, não teve ensaio, não teve mais nada. Eu falei assim, mas a gente ia dirigir a música e tal, não teve mais nada. E aí passou uma semana, na outra, aquele negócio que não estava tendo culto, ninguém ia falar com a gente, nada acontecendo, até que um presbítero veio falar para mim: olha, o pastor se envolveu com assédio sexual, estupro e coisas do gênero, a igreja se desfez. E ele sumiu do país, porque o marido de uma mulher veio para matar ele. Mas então, missionário, eu preciso que você me ajude a arrebanhar essas pessoas. Vamos conversar com as pessoas com quem ele fez isso. E eu, inocentemente, falei, vamos. Eu cheguei na casa de uma pessoa, da primeira, e foram com as 5 pessoas assim, e elas faziam uma pergunta assim. Ele falou assim, olha, esse aqui é o Michael, ele é missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil. E a primeira reação da pessoa era olhar para mim e falar assim, você é estuprador também? Eu não tinha o que falar. Porque alguém resolveu romper o vínculo da paz e tomar decisões inusitadas. Alguém decidiu romper o vínculo da paz e deixar de ser igreja falando que ainda era uma igreja. Alguém deixou simplesmente o seu caminho para tomar outro caminho e não conversou com ninguém de uma maneira assim que pudesse acalmar o coração e tirá-lo daquele pecado. E esse pastor desapareceu, nunca mais soube dele. Fiquei na Itália por 4 meses e a gente conseguiu, pela graça de Deus, formar uma igreja lá, entregar para um outro pastor e eu voltei embora para o Brasil. Estou acabando. Por último, a marca do vínculo da paz é sermos então brandos, gentis no trato uns com os outros. Olha o texto. Sejam completamente dóceis em tudo. E essa tradução para dóceis é mansos. De uma maneira então que as pessoas possam perceber essa mansidão. Ser manso é o mesmo que ter a prontidão interior em sofrer o mal sem devolver na mesma moeda ou retaliação. A mansidão não pode ser confundida com uma atitude covarde. A mansidão tem que ser clara, porque você é manso porque Cristo está em você. Você é manso. Não é porque você é covarde, você é manso, porque você entendeu quem Cristo é. Você é manso, você mudou, porque simplesmente Cristo mudou você. E ao inverso da mansidão, é a exaltação, é a pressa,
é a vontade de resolver logo. A verdadeira mansidão não discute, não teima, não age com brutalidade nas horas de conflito. Ser manso é ter a consideração por outra pessoa e ser cortês com ela. E esta é a principal qualidade da unidade da igreja, que é mantido por nós. Então, ser igreja é pensar que você está nos lugares sendo visto como uma igreja. É ter no seu peito, aqui escrito, assim, representante de Jesus na terra. E lembrar a hora que você for discutir em algum lugar, que você é essa pessoa, representante de Jesus na terra. Por quê? Porque é necessário manter o domínio próprio diante da imaturidade do outro. Olha o texto: sejam pacientes, agir com equilíbrio no momento difícil, sem atitude de vingança ou de retaliação. Ser paciente é ser longânimo. É olhar com paciência que não se acaba. É perdoar com perdão que não acaba. É tratar bem, independente do que fazem com você. É entender que Cristo é o seu amor e você o representa. É não ter pressa para provar que você está certo enquanto o outro está errado. É ter que suportar as fraquezas do outro com um espírito altruísta para viver em unidade. É quando a longanimidade é atribuída a Deus e se refere à sua qualidade de tolerar os pecados dos homens sem expor a sua ira fatalmente. Então eu tolero o outro porque Deus me tolera em todas as coisas que eu faço. Eu tenho que tolerar o outro porque se Deus fosse intolerante comigo, eu já estaria morto. Então é meu dever simplesmente confiar que Ele está fazendo a boa obra. Para encerrar, suportando uns aos outros em amor. São as habilidades espirituais que a gente precisa ter para suportar uns aos outros em amor, para ser essa igreja unida como Paulo está dizendo e propondo para nós. Nós precisamos ter muito claro que é pelo amor que somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Que não é por aquilo que você faz e faz bem feito na igreja, não é pelo cargo que você ocupa, não é pelo dinheiro que você tem, não é pelas posses que você tem, é pela falta dessas coisas talvez, é pela renúncia das coisas muitas vezes, mas é fato, é pelo amor que somos reconhecidos como discípulos. Então eu não podia acabar sem citar um texto bíblico que tem que ecoar no seu coração daqui para o resto da noite e toda essa semana. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Só tem uma forma de ser reconhecido como discípulo de Jesus: manter o amor uns com os outros, solidificar o vínculo da paz, entender que você é a igreja que estabelece o reino na terra, e desta forma nós caminharemos em unidade. Eu quero ter um convite para vocês que estão aqui, que estão em casa também, e o convite que eu tenho é: observe quais são as atitudes que a gente pratica aí no dia a dia, que simplesmente te tiram da qualidade de ser uma igreja que ajunta. Talvez você não tenha ligado para as pessoas, talvez você tenha se escondido no meio da igreja, talvez você prefere até que alguém se lembre de você, mas você não deu o primeiro passo, talvez você esteja dentro de uma igreja, mas não quer ser notado mais. Eu quero que você essa semana saia desse caminho, dessa escuridão e fale com as pessoas. E você que tem um desejo, fale com outras pessoas também. Agora o convite para todos nós: seja a igreja que representa esse amor, estabelecendo vínculos de paz, aqui como comunidade, na sua casa com seus vizinhos, com sua família, no seu trabalho, no lugar que as pessoas convivem bastante com você e principalmente com você mesmo. Estabeleça o vínculo da paz com você. Se perdoe, porque Cristo te perdoou, porque o próprio Deus te ama e te perdoa. Estabeleça o vínculo da paz no seu coração para pacificar a raiva a ir em você, para que Cristo faça grandes coisas no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. E a minha oração é para que Deus quebre o nosso orgulho,
para que Deus quebre a nossa arrogância, para que Deus quebre o nosso sentimento de raiva, falta de perdão. A minha oração é para que Deus quebre os grilhões que não te deixam aproximar-se das pessoas em amor, mantendo o vínculo da paz. A minha oração é para que Deus entre na sua vida, faça morada, para que Ele entre na sua vida e te faça ser uma pessoa diferente, te faça perceber a necessidade de ser parte de uma comunidade de amor, que te faça perceber que é necessário ser uma igreja, na qual você então não espera que alguém faça alguma coisa para você, na qual você não fica mais de lado porque alguém falou mal com você, porque alguém não lembrou de você, mas você seja uma igreja porque Cristo te amou e te fez essa igreja, fez de você um povo diferente, fez de você um povo, parte de um povo, dele em missão na terra. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, é fato que muitas vezes nós temos a arrogância de tomarmos decisões, das mais fúteis às mais sérias, sem considerar quem nós somos. Às vezes decisões que nos afastaram totalmente do teu corpo, decisões que foi movido à arrogância, movido à falta de perdão, movido à falta de paciência, decisões que machucaram pessoas, decisões que feriram gravemente o teu corpo. Eu peço que o Senhor nos perdoe por isso. Eu peço perdão, Deus, por muitas vezes covardia, por sermos covardes, a gente não assumiu a nossa responsabilidade. Como igreja, pedimos perdão ao Senhor porque nós muitas vezes nos movemos para outros lugares, para outras coisas, simplesmente por não acreditar que somos amados pelo Senhor, pela necessidade que a gente tem de que pessoas nos amem, por não perceber que o Senhor é aquele que nos ama. Então, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, faça de nós um povo que te ama, um povo que está contigo sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço também, Deus, que o Senhor restaure o amor no coração das pessoas que um dia desistiram de ser a sua igreja, que cada uma delas que estejam aqui nesse lugar me assistindo também, possam reconsiderar que é o teu amor que nos movimenta e não o amor das pessoas, e não a atitude das pessoas, mas é a sua atitude para conosco, é o seu amor para conosco, é aquilo que o Senhor fez por nós, que deve nos movimentar e nos mover como igreja. Então restaura o coração dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé um instante. Quero te convidar a cantar com a gente essa canção, e que ela seja fixada no seu coração também, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Que a gente possa arrumar o nosso coração, a nossa vida. Que a gente possa preparar um banquete para que Ele tenha intimidade conosco. Que a gente possa preparar a nossa vida para que Ele faça parte, seja parte para sempre dela. Que a gente possa preparar esse momento para que haja reconciliação de cada um de nós para com Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar um instante. Eu quero chamar a Thaís aqui comigo, frente. Cadê você, Thaís? Vem pra cá. Vem? É sim, foge não. Eric, deixa esse instrumento lindo aí, vem pra cá. Tinha um pastor que falava assim: pastor chamou lá na frente é porque o fogo vai cair. Como eu sou grato à sua vida, Eric, a tudo que você fez por nós aqui na comunidade. Como eu sou grato, cara, por Deus ter te trazido aqui um dia
E é por causa dele que hoje a gente tem toda essa transmissão legal aqui. É porque o Eric nos ajudou a enxergar que poderia fazer ainda mais. Quando a gente não sabia nem por onde começar, todo esse projeto veio da cabecinha dele. Fez puf pra gente. E como eu sou grato, Thaís, por suportar o Eric. Porque a gente aprende muito com a vida de vocês. E eu sou grato de tê-los aqui na igreja. E hoje, com muita alegria, eu quero anunciar para vocês que eles estão sendo parte da nossa comunidade, estão sendo recebidos agora, como membros dessa igreja. Porque um dia Deus colocou no coração de vocês, vocês caminharam com a gente, viram tanta coisa boa, tanta coisa ruim, tantos momentos bons e ruins, e ainda assim, Deus falou ao coração de vocês para estarem aqui. E eu fico muito feliz com isso. Eu ouvi da Thaís assim: o Eric que se vire, agora dessa igreja eu não saio mais. Aí eu falo que a mulher que manda, tem homem que não acredita. E é pensando nisso, eu fico feliz e quero orar por vocês. Quero chamar o Renato aqui à frente comigo. Vem cá, Renato, cadê você? Sabe que ele está ali? Ah, está ali. Eu chamo o Renato, ele está lá em cima, tem que descer correndo aquela escala. Quero que o Renato ore por vocês. Aquele microfone está aberto? O Shin está ali. Quero que ele ore junto comigo por vocês. Está aí no cantinho, ó. Isso. E que vocês sejam recebidos. Tem mais uma coisa ainda, né? Vocês vão voltar aqui ainda, porque a gente vai jogar água na cabeça da Yasmin. A Yasmin é presbiteriana. O Eric explicou para ela o que é batismo. Todos eles. Falou assim: pai, eu quero esse que joga água na cabeça, então. Não quero os outros, não. Né? Nós vamos orar por vocês. Eu quero que todos vocês estendam suas mãos para cá. Abençoe a vida do Eric e da Thaís, da Yasmin, que não está aqui com eles, né? Pede para Deus usar a vida do Eric e da Thaís poderosamente. Pede para Deus na sua oração que eles sejam tremendamente usados por Deus aqui, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do Eric, pela vida da Thaís, pela vida da Yasmin, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor colocou no coração deles o desejo de servir ao Senhor, Pai, e abriu as portas da comunidade para ele, Pai. Que possamos ser uma bênção na vida desse casal, dessa família, e que eles possam ser uma bênção também na vida da nossa comunidade, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, diariamente a cuidar deles, e que eles também ajudem, Pai, a vida de outros membros da igreja, Pai. Amém, Jesus. E que o Senhor coloque o propósito no coração deles, Pai, de sempre servir ao Senhor, Pai, aonde eles estiverem, aonde eles forem, Pai. Que o seu evangelho seja pregado através da vida dessa família. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Em nome de Pai. Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Sejam muito bem-vindos. A igreja fala 1, 2, 3 e... Viu? Deus abençoe. A gente recebe eles e tem tantas outras pessoas também que estão participando da nossa comunidade. Se você quiser ser recebido também, você vai passar pelo... aproveitar. Tá falando, aproveita aí, ó. João, não vai escapar não. Logo, logo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade também, eu quero te convidar a fazer conosco os 4 encontros. E esses encontros você vai conhecer um pouco melhor a comunidade, saber um pouco mais sobre ela, a nossa origem, o que nós cremos. E aí sim, você vai estar seguro para ser parte da nossa comunidade e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se você quiser, me procure a Irene, que a gente vai te indicar como isso vai acontecer e vai ser uma bênção. Vai ter uma turma começando logo, viu? Daqui a poucas semanas tem uma turma começando, você pode já ser parte dessa turma, vai ser uma bênção. Chegou o momento, quero te convidar a ser parte dessa mesa. Por isso que eu quis que o Eric, já como membro da igreja, fosse parte dessa mesa também, a Thaís conosco. Mesa linda dessa, né, gente? Obrigado, viu? Quanta generosidade de vocês que fizeram essa mesa, viu? Que Deus abençoe. Pati, ficou linda. Irene, não sei quem mais ajudou, todos vocês. Muito obrigado, gente. Isso aqui é uma representação daquilo que a gente acredita, que é o nosso serviço a Deus. Quando a gente fala em servir, a gente fala exatamente disso, servir com intensidade e fazendo o melhor que a gente pode, porque é para Ele, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Essa mesa representa para nós muita coisa, principalmente representa a comunhão de Cristo conosco. Eu vou descer ali para a gente falar sobre isso. Representa então essa unidade que Ele criou para nós. E a gente está aqui porque a gente entende que Cristo morreu por nós. Cristo é aquele que simplesmente se entregou para que tudo isso fosse possível. Quero chamar à frente aqui algumas pessoas para me ajudar. Renato, Cadmo, quem mais, gente? Não lembro, já chamei aí alguns, mas pode vir, gente. Eu já chamei e vem. Eu não estou lembrando mais quem é. O Emerson, Ronaldo. Mais alguém? Will. Falta um. Faltou um ou não? Eu não me lembro mais não. É esse aí? Tá, então tá bom. Vem, Juliana, ajudar a gente aqui. Esse, meu filho. Vocês conhecem o Juliano, né, gente? Foi recebido aqui. Juliano já, se fôssemos católicos, diria, já está no rumo aí, está quase virando coroinha. O Juliano, ele tem o chamado pastoral, e a gente vai orar por ele, para que ele entre no processo de se preparar, para um dia ir para o seminário, se tornar um pastor, e que a gente tenha o prazer, a honra de fazer isso contigo. Oi, Juliano. Eu chamei aqui porque é fato que quando a gente olha para essa mesa, a gente tem que estar com gente. Pessoas que a gente então acredite que vê dessa forma também. Que Paulo, quando orienta a sua igreja, ele dá uma instrução clara. E quando ele fala dessa instrução, tem que mover o meu coração e o seu. E a instrução que Paulo fala assim que Cristo pegou o pão diante dos seus discípulos e partiu, dizendo assim: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Ele não estava falando algo simplesmente simbólico ali naquele momento, estava falando algo poderoso. Ele está dizendo que a subsistência de todo cristão está no fato dele ser partido por eles. O corpo de Cristo foi partido. E ele fala assim: comei dele todos vocês, do meu corpo. De semelhante forma, ele pega o cálice então e dá o cálice aos seus amigos, aos seus discípulos, e fala assim: este aqui é o meu sangue derramado por vocês, este aqui é o cálice da nova aliança, tomai dele todos. Então, o corpo partido, o sangue derramado, diz para nós muita coisa, e a principal delas é que nós somos perdoados e sustentados por Cristo Jesus. É por causa do sacrifício dele que hoje é possível estar diante dele, diante da cruz, diante do Deus Todo-Poderoso. É pelo fato de Cristo ter se entregado à morte como sacrifício, em propiciação pelos nossos pecados, em troca dos nossos pecados, como pagamento dos nossos pecados, é então que nos permite estarmos diante de Deus. Sabe por que você consegue orar e Deus fala ao seu coração direto e Ele age, e principalmente que Ele vai te levar para o céu? Por causa do sacrifício de Jesus. E eu quero falar uma coisa que talvez seja nova para nós aqui. O sacrifício de Jesus é o que nos une também. Então eu quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos um instante e ore comigo. Peça perdão ao Senhor por não ter se unido a Ele muitas vezes, ter ignorado a fala dEle, ter ignorado o chamado dEle na sua vida, ter ignorado o perdão dEle na sua vida, ter ignorado tantas coisas. Peça a Deus que te perdoe pelos seus pecados e suas falhas, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Juliano orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente quer te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por estar ao redor da mesa, Senhor, compartilhando do teu pão e do vinho, Pai, que representa, Senhor, o teu sangue, Pai. Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz, por ter se entregado em nosso lugar, por ter levado a nossa culpa, perdoado os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, a gente quer participar, Senhor, com isso em mente, que o nosso pecado ele foi perdoado, em nome de Jesus. Amém.
Convidar você que vai participar, quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos levar até você a ceia. Assim que você receber, você pode se sentar e depois que todos servirem, nós cearemos juntos, tá bom? Uma instrução para quem talvez não tenha participado, uma dica: pega o copinho, vira assim de ponta cabeça e abra ele dessa forma, ok? Porque talvez se você abrir ele assim, pode correr o risco do pão cair daqui de cima, porque o pão fica solto assim, então é meio arriscado. Então, vira o copinho contrário, abra e segura os dois com você. Assim que você receber, você pode sentar. Vamos ficar de pé, você que vai participar então. Eu peço aos nossos amigos que levem então até a igreja, até vocês, desse cálice, para que todos possam ser servidos. Fica aqui. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Tem uma pergunta: todos foram servidos? Sim? Não? É, que você estava de pé aí, ninguém nem percebeu, né? Por favor. Tem o câmera ali, gente. Agora sim. Agora sim? Todos foram servidos? Não. Tem muita gente que não foi servido ainda. Lembra daquele seu amigo que precisa ouvir do Evangelho? Lembra da sua família toda de pessoas que você precisa falar do Evangelho para eles, para que eles possam também serem servidos. Eu quero que você ore mais uma vez. Segura aí o cálice. Fala comigo: Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício por cada um de nós. Obrigado por essa mesa, pelo momento de comunhão que estamos tendo aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos participarmos juntos do cálice. Nós vamos orar.
Diocádio que ore por nós, por favor. Agradecendo esse momento de ceia. Deus, obrigado pela oportunidade de estar em Tua casa. Obrigado pela oportunidade de podermos dividir do Teu corpo, do Teu sangue. E muito obrigado, Deus, porque é a nossa fé que nos faz passar por isso tudo, por essa pandemia, por vários anos difíceis. Mas entendemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Entregamos aqui e renovamos mais uma vez nosso voto de sermos parte do Teu corpo, de participarmos com o Senhor e estar cada dia mais firmados em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado, gente. Podem sentar. Obrigado. Deus continue a falar ao nosso coração. Eu quero te dar um aviso, alguns avisos aqui bem rápido. No dia 20 de fevereiro, confere para mim, vai cair num sábado, é isso mesmo? Dá uma olhadinha para mim, por favor, Irene. 20 de fevereiro, é um sábado, isso mesmo? No dia 20 de fevereiro, nós teremos aqui um pregador internacional. Verdade. Pastor Thales Araújo, que foi o meu pastor lá em Mogi Guaçu, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos, Igreja Presbiteriana Betel, vai dar uma passada pelo Brasil e me ligou e falou assim: meu filho, tive aí a última vez, e a última vez que ele esteve aqui, ele batizou a Laura, minha filha. Ela tinha acho que 5, 6 meses, eu acho, e ele está retornando para o Brasil agora por uma passagem por aqui, e já está com a agenda toda comprometida, e como ele vai estar só uma semana, só tinha um domingo, e o domingo a Igreja Protestante de Mogi Guaçu já fez vlap, mas sobrou o sábado para a gente. Então nós vamos ter especialmente neste sábado, excepcionalmente, obrigado, no sábado dia 20, um culto aqui especial. Vai ser incrível, eu quero muito que você venha, participe. Vai ser uma grande festa. O Thales, para quem quiser conhecer mais, Igreja Presbiteriana Betel, nos Estados Unidos, não lembro o nome da cidade, mas eu vou mandar o link no grupo da igreja e colocar também no meu Instagram para quem quiser conhecer mais. Ele foi meu pastor, ele que me fez todo o processo para que eu fosse para o seminário, e aí, a hora que eu estava já indo para o seminário, ele mudou, foi para os Estados Unidos, e o Júnior deu seguimento no processo. O Thales é um homem de Deus, ele já esteve aqui na igreja há muitos anos atrás, e muitas coisas que ele falou, quem estava aqui acho que vai lembrar, ele falou assim que essa igreja precisava sonhar mais, e eu acredito que hoje muitas coisas aconteceram porque nós sonhamos, e ele vai estar aqui de novo, e eu quero muito que você venha. Vai ser uma bênção, vai ser um culto inesquecível, sábado, dia 20 de fevereiro, tá bom? Esquece disso não. Que essa semana seja uma semana de reconciliação para você. Fala assim: eu quero manter o vínculo da paz, do amor e da unidade em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Toca aí, meu filho, vamos fazer um sonzinho junto. Que essa seja uma semana em que esse vínculo da paz se estabeleça na sua vida, no seu coração. Que essa semana você possa repensar decisões que você tem pensado em tomar, ou que você já tomou, atitudes que você tem tido em relação à própria comunidade, à própria sua vida, às pessoas que te envolvem, à sua família e principalmente a você mesmo. Estabeleça o vínculo da paz com você também, dentro do seu coração. Deixa Deus falar poderosamente na sua vida. Eu quero te falar uma última coisa. Ele te ama. E a decisão de caminhar com Ele já está brotando no seu coração. Você precisa de um passo. Falar assim: sim, Senhor, eu quero viver contigo. Renunciar o mundo e falar sim para Ele. Faça isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado porque é o Teu amor que nos une, que move a cada um de nós. Obrigado porque é o Senhor, Deus, dono de todas as coisas, dono da nossa vida, do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Então seja também dono das nossas atitudes, para que cada vez mais o Senhor tenha, Deus, a liberdade de dizer sim e dizer não para cada um de nós. Em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Deus, o amor infinito de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, receba um abraço meu. Eu vou encerrar o culto online agora com você aí, vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Estamos de volta, estamos muito felizes, né, por esta noite abençoadora, este culto maravilhoso, né, Thaís? Nossa, nem me fala, né? Fora participar da Santa Ceia é um privilégio, é uma honra, é maravilhoso. Acho que eu particularmente estava sentindo falta disso. Sim, e você aí, né, que está na sua casa, a gente semana passada comentou, né, que até a ceia, que a gente poderia levar para você. Mande mensagem pra gente falando como que foi, né, contando a experiência deles. Como que foi ceiar com a gente, mas aí na sua casa. Né, mande essa mensagem, a gente vai gostar muito de receber. Eu sempre falo que a gente ama as mensagens, a gente vê que é uma interação, né? E a gente sente uma sintonia, né? A gente está na mesma sintonia, estamos, né, louvando a Deus juntos. E é muito bênção, legal. Né? Isso. É uma bênção, é uma experiência única. Sim, então mande essa mensagem contando a sua experiência aí, o que você achou, né, como que foi, que mês que vem vamos ter de novo, então a gente vai fazer da mesma forma. Então mande a sua mensagem pra gente falando como que você se sentiu. O pastor tá chegando aqui para falar com a gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigado por terem assistido o culto, participado com a gente e principalmente que você guarde essa mensagem no seu coração. Seja luz onde você estiver, estabeleça o vínculo da paz com as pessoas em volta de você, com seus amigos, com seus familiares e principalmente com você dentro do seu coração. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e certamente vou estar orando por você que deixou um pedido de oração. Se quiser falar comigo, manda uma mensagem. Beijo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, por ter ficado com a gente, por todas as mensagens. Que Deus te abençoe, tenha uma semana incrível. Até semana que vem. Tchau, tchau.